Então, boa noite a todos vocês que estão no Insta, no Face e no YouTube. Meu nome é Márcio Salem, eu ajudo homens a se vestir melhor. Vamos começar com o nosso tema de hoje, o guia completo de etiqueta para o homem moderno. Por quê, pessoal, que eu falo sobre isso? Deixa eu colocar a imagem que a gente colocou para vocês aqui. Porque, na verdade, você pode se vestir bem, com certeza, mas tem certas boas maneiras que são fundamentais para você conseguir se destacar e realmente ser um standout man. Então, a nossa ideia nesse conteúdo de hoje foi focar em etiqueta e boas maneiras, tá bom? Vamos seguir então. Pessoal que quiser ficar aqui no Insta, pode ficar, mas as imagens, se vocês quiserem ver com imagens, nós estamos lá no YouTube e no Facebook. São vários toques de sabedoria que eu vou dar para vocês hoje, para ajudar a você ser um cara melhor. Toques interessantes de várias áreas para você prestar atenção e, já que está se vestindo melhor, se comportar de forma muito melhor também. Olha, eu trouxe hoje um tema do Franco Moschino, que é um estilista italiano, que diz o seguinte: o bom gosto não existe. O que existe é o nosso gosto. E a gente tem que ficar muito feliz por ele. E muito orgulhoso do nosso gosto. Então é importante isso, a gente sempre ter em mente para pensar na hora que nós formos nos vestir e nos vestirmos melhor, claro. Então vamos falar, olha gente, conversa sobre etiqueta tá um pouco antiquado, concorda? Muita gente fala, falar de etiqueta não tem nada a ver nos dias de hoje. Mas eu vou mostrar como as coisas evoluíram e trazer toques para vocês aqui muito pontuais e muito legais que estão atualizados para os nossos dias de hoje. Ó, por exemplo, a gente fala de etiqueta e é uma palavra antiga que evoca imagens dos aristocratas zombando de pessoas, por exemplo, que seguravam facas de peixe incorretamente. A gente sempre pensa nisso. Para etiqueta deve ser como eu devo me comportar na mesa, eu tenho que saber dos talheres, eu tenho que saber dos copos. Não. Hoje eu vou dar para vocês uma visão muito prática de alguns toques de etiqueta. Esse tipo de regra da era vitoriana tem pouco lugar na sociedade hoje, claro, porque o processo de etiquetas e boas maneiras evoluiu. No entanto, em um sentido mais amplo, isso eu posso dizer para vocês, a etiqueta ainda é muito relevante, tá? Porque todos devemos ter o objetivo de não parecer, claro, um cara idiota ou um cara deslocado em determinadas situações. Por isso ainda que etiqueta é importante. Considere este guia que está elaborado aqui, abrangente, como uma escola para sua finalização virtual, ajudando a equipá-lo com todo o conhecimento que é essencial para a gente ver de etiqueta. Então eu vou bater nos pontos com vocês para a gente ir discutindo, tirando dúvidas e falando sobre cada um deles, ok? E agora nós vamos falar das maneiras modernas necessárias para não sair para o grande mundo sem fazer um completo e absoluto exercício de si mesmo. A história diz, olha que interessante, a história diz que quando o jardineiro do rei Luís XIV, no Palácio de Versalhes, quando ele recebeu nobres que estavam pisoteando o jardim, estragando as flores, olha o que aconteceu. Olha a imagem que a gente tem para vocês do filme Maria Antonieta. E o jardineiro do Luís XIV, sabe o que ele fez? Ele colou etiquetas nas plantas para falar para os nobres que iam visitar o Palácio de Versalhes não pisar no jardim dele. Daí que surgiu, portanto, o conceito de etiqueta. Interessante, né? Mas acontece, pessoal, que os nobres franceses do século XVI não é o grupo mais obediente que tem. Portanto, as pessoas pisoteavam o jardim e estragavam todo aquele magnífico jardim que o jardineiro tinha feito. Com certeza. Temos uma pergunta aqui que eu vou parar um minutinho. O Red perguntou, Márcio, dá para usar bermuda e cumprir as regras de etiqueta? Sim, dá para usar bermuda. A regra geral de bermuda, e você pode estar muito legal e descolado de bermuda, mas uma delas de etiqueta de bermuda é sempre, na verdade a dica mais de estilo do que de bermuda, né? Que é sempre acima do joelho. Sempre acima do joelho. As bermudas que estão para baixo já passaram. Mas nós podemos ver que o que faz a questão da etiqueta é a gente sempre estar adequado à situação. Claro, que se você está indo num jantar
que o pessoal está vestindo num traje de passeio, algum traje especial, aí a bermuda pode sair fora do contexto, certo? Mas dá para se vestir bem sim usando bermuda. É muito interessante essa história da etiqueta, né? Então vamos lá, continuando, pessoal. O próprio rei, nesse caso, como os nobres não respeitavam, o próprio rei teve que insistir que ninguém deveria ir além dos limites estabelecidos pelos sinais do jardineiro. Com o tempo, o significado da palavra evoluiu para incluir vários outros códigos de conduta na questão de trabalho. Nós vamos falar de ambientes de trabalho, etiqueta quando você sai com alguém, etiqueta com os amigos, etiqueta nas academias. Vai ser muito interessante, você vai ver. Até que finalmente chegamos ao hoje, que definimos como é etiqueta. A etiqueta hoje, pessoal, é dita como as regras de engajamento para tudo, desde uma reunião de negócios a encontros de relacionamento. Portanto, ainda usamos etiquetas ou boas maneiras, que é muito importante. Portanto, etiqueta ainda é usado como um termo para a gente falar sobre qualidade de comportamento nas situações, tá? E eu insisto que eu trouxe esse conteúdo para vocês, porque não adianta a gente se vestir bem, se vestir melhor, mas a gente não se comportar de acordo com o que o ambiente exige. O que significa etiqueta para o homem moderno? Vamos ver isso agora. Quando você considera o quanto as normas sociais evoluíram nos últimos anos, não é de admirar que o modelo tradicional de cavalheirismo pareça desatualizado. Com certeza ele vai estar desatualizado. Olha essa cena que a gente está mostrando. A pessoa abre então a porta, ainda é um cavalheirismo, certo? Os códigos de vestuário praticamente se dissolveram. Nós nos comunicamos mais online do que pessoalmente hoje. Por isso que a gente hoje está querendo atualizar, estamos atualizando cada vez mais os códigos de etiqueta, porque o comportamento mudou muito. A política sexual e a igualdade de gênero também evoluiu bastante e também mexeu com o código de conduta e ética das pessoas. E cada mudança de paradigma cultural deixou a nossa antiga abordagem de etiqueta na necessidade drástica de uma revisão. Portanto, os códigos de etiqueta foram revisados e eu estou trazendo aqui para vocês algumas últimas informações sobre como se portar com o código de conduta, tá bom? Felizmente, os fundamentos das boas maneiras se resumem ao senso comum e ao fato de você simplesmente ser uma pessoa educada e que se comporte bem nas situações que nós vamos comentar aqui agora. Então, portanto, como a gente deve se portar nos dias de hoje? Resumindo, pare para pensar um pouco e reserve um momento para considerar quais consequências suas palavras ou ações terão para vocês. Por exemplo, aquela mulher que você está prestes a parabenizar por estar esperando um bebê. Ou você vai oferecer a vaga do carro que você está, ou do ônibus, ou de qualquer do metrô, vai oferecer para ela. Cuidado! A regra da etiqueta faz uma menção com relação a esse seu super cavalheirismo, nesse caso. Certifique-se de saber se a pessoa está realmente grávida, antes de tentar fazer esse ato de cavalheiro. Porque se a pessoa não tiver grávida, você pode estar chamando ela ou de gorda, ou de mais gordinha, ou às vezes que você que tem uma barriguinha, não sei, o tiro vai sair pela culatra. Portanto, já aqui diz uma coisa importante de regra de etiqueta para a gente pensar. Mas já nós vamos dividir as etiquetas pelas áreas, tá? Olha, o Osiris está falando, mas ainda uso algum tipo de cavalheirismo, como abrir portas, seja quem for, e carrego sempre um lenço. Maravilhoso! Osiris, isso está no código atualizado de etiquetas. Continue assim. Não é gafe nenhuma. Tá certíssimo, tem que continuar dessa forma, tá bom? Agora vamos começar? Então, etiquetas para diferentes configurações e situações. Vamos ver aqui. Sem dúvida, a maneira como você se comporta ao comer num jantar, com um possível interesse amoroso com alguém, por exemplo, será um pouco diferente de como você se comporta, claro, para jogar com os amigos na casa de algum deles. Tudo isso você deve pensar para as boas maneiras. Como a gente deve, portanto, se portar em diferentes situações. Portanto, à luz disso, pessoal, aqui estão algumas configurações sociais importantes
e uma série de indicadores de protocolo para ajudá-lo a se comportar em diversas situações. Primeiro, com relação à postura. Etiquetas com relação à postura. Como a gente deve se portar e como a gente deve se comportar de acordo com a nossa postura. Primeiro item, costas retas e queixo levemente erguido. Eles inspiram confiança, mas não exagere, porque pode parecer que você é pretensioso. Portanto, aqui está uma etiqueta para que a gente possa seguir. Número 2. Gente, quando você está de pé, com uma postura, conversando com alguém, nunca faça a posição de açucareiro. Sabe o que é a posição de açucareiro? Quando você mantém as suas duas mãos na cintura. Ou uma postura, por exemplo, de xícara, que você põe uma mão na cintura e fica conversando com a pessoa. Evite essa posição quando você estiver conversando. 3. Cuidado ao sentar-se. Não deixe suas pernas abertas e escancaradas. 4. Não mantenha os braços cruzados numa conversa. Isso mostra um certo desinteresse pelo assunto. Essas foram dicas, portanto, com relação à postura. Gente, é o seguinte, aqui eu fiz um popurrí dessas dicas de boas maneiras e etiquetas. No meu curso eu tenho todas elas detalhadas, mas aqui eu fiz um apanhado. Então vocês vão ver que tem poucos itens em cada um deles, mas eu quis completar e passar por todos eles para vocês, tá bom? Portanto, agora a gente vai falar dicas para um encontro amoroso. Como você deve se portar nesse caso. Se o seu próximo encontro no Tinder o deixar mais nervoso que o normal, siga essas dicas que a gente vai falar agora para o encontro. Aumente suas chances para que você tenha mais um encontro com essa pessoa. Ofereça-se para pagar no primeiro encontro. Isso é muito importante, mas nunca insista, pessoal. Se a pessoa quiser dividir 50-50, não tem problema. Mas de preferência, se você convidou e você está fazendo questão da presença da pessoa, sim, pague nesse primeiro encontro. Ou outra maneira de você tratar isso é, esqueça essa questão de dividir conta. Se você fez questão da presença da pessoa, você paga, porque você a convidou. Então, pode ser dessa forma também. Mas se for um primeiro encontro e você está indeciso, de preferência, você pague nesse primeiro encontro, a menos que a pessoa insista demais. Ofereça à sua companhia o assento com a melhor vista do lugar que você está. Isso também é muito educado. Ou seja, você oferece, vamos supor, você está num restaurante, tem 2 lugares. Um é voltado para a parede e o outro, quem sentar com as costas na parede, está vendo o restaurante inteiro. Portanto, a vista é melhor. Então, num encontro desse, sempre ofereça para a pessoa a vista melhor do local que você esteja. A vista mais bonita, a vista que você considera mais legal. Guarde o seu celular. Não use quando você estiver acompanhado. Regra básica. Se você está num primeiro encontro ou você está com alguém importante para você, não use o celular. Simplesmente guarde e se foque e foque-se na conversa. Se você estiver em um restaurante, isso é muito legal e muito importante, pessoal. Se você estiver num restaurante, trate a equipe de garçons e garçonetes com absoluto respeito, mesmo que o serviço não esteja tão bom. Porque se você tratá-los mal, vai passar que você não é uma pessoa educada. E não só a pessoa que está com você vai reparar, como todo mundo que está à sua volta. Portanto, é isso, sempre com educação. Mesmo que você esteja irritado ou irritada com o serviço, foque na educação, na tratativa com eles, tá? E é uma revelação, como eu falei, absoluta de que você é uma pessoa mal educada, tá bom? Então, sempre tratar com respeito, mesmo que você esteja chateado com o serviço. Temos uma pergunta aqui. Eu costumo dizer, quem convida, paga o banquete. Claro, de forma gentil, como se fosse uma brincadeira. Maravilha! Funciona muito bem, Osíris. É isso aí, mantenha essa linha. Quem faz questão da companhia, está pagando. Maravilha. Agora eu gostaria de conversar com vocês sobre etiqueta para o trabalho. Lembrando, isso é um pequeno popurrí de um curso que eu tenho, que é o meu curso de Como Se Vestir Melhor, que eu passo todas as dicas de boas maneiras. Aqui eu fiz uma pequena seleção para esse conteúdo que a gente tem aqui na live, tá bom? Mas eu queria falar rapidamente de etiquetas para o trabalho. Vamos ver? Você pode não gostar, pessoal, mas a maior parte do tempo você passa com a sua equipe de trabalho.
vamos pensar como a gente deve tratar essa equipe e tratar bem essa equipe para que ninguém queira te jogar pela janela. Provavelmente, o melhor a fazer, tudo que estiver ao seu alcance para você ter uma companhia e uma convivência agradável com toda a sua equipe de trabalho. Se você não respondeu um e-mail em 24 horas, por exemplo, e for especialmente urgente, ligue para a pessoa. Portanto, se você não respondeu um e-mail em 24 horas, diz a etiqueta que é melhor você ligar para a pessoa. Não ligue para as pessoas, a não ser que seja realmente urgente. Atualmente, a ligação, sem um prévio aviso, sem uma mensagem, você pode falar comigo um minutinho, posso te ligar? Demonstra uma falta de tato. Portanto, sempre que você ligar, mande uma mensagem antes. Se você precisar falar, mande uma mensagem antes. A não ser, como eu falei aqui, que seja muito urgente o contato, tá bom? Telefonar para alguém hoje é como se você entrasse no escritório da pessoa sem avisar, sem aviso prévio, pusesse o pé em cima da mesa da pessoa e falasse, vim aqui porque eu quero conversar com você. Então, não importa o que eles estejam fazendo. Por favor, você interrompeu o que ele está fazendo nesse caso. 3. Pessoal, aperte as mãos das pessoas com firmeza, mas não exagere. Tem muita gente que aperta muito forte a mão de alguém. Você não está querendo impressionar ninguém com seu aperto de mão de Kung Fu, de quebra-ossos. Então, pessoal, vá com calma, com firmeza, olhando nos olhos e cumprimente a pessoa no trabalho. Tem muita gente que tem mãos sensíveis e se incomodam com esse aperto de mão Kung Fu, sabe? Quebra-ossos, exagerado. Vamos lá, então, seguindo aqui no escritório. Nunca critique alguém do trabalho na frente de outros companheiros. Não faça isso. Chame a pessoa de lado, numa reunião ou para um café, e faça a crítica para a pessoa diretamente a ela. É muito importante isso, pessoal. Faça sempre em particular. Seguindo, em reuniões, não interrompa quem estiver falando. Se você tem um ponto a colocar, espere a pessoa terminar. Mais uma dica de etiqueta em ambiente de trabalho. Em reuniões, quando você estiver falando em nome da empresa, esse toque é muito legal. Use a expressão nós. Mesmo que a ideia tenha partido de você, mesmo que a ideia ou o projeto sejam seus, sempre fale em nome da empresa. É muito mais elegante. Vista-se sempre para os ambientes de trabalho de forma adequada. Outra regra de estilo importante para o trabalho. E por favor, sempre use obrigado, desculpa, com licença. Eles são indispensáveis num ambiente como esse. Na verdade, isso é indispensável para tudo, mas especificamente aqui no caso do trabalho. Agora nós vamos falar etiqueta para quando você está fora de casa, e fora do ambiente de trabalho também. E também não está no encontro. Regras gerais quando você está por aí. Se você estiver sentado num assento prioritário e você não for uma pessoa de terceira idade ou que precisa estar sentado, levanta. Não tem desculpa. Não adianta nem pegar um jornal e disfarçar que você está lendo alguma coisa. Pessoal, assento prioritário para pessoas que precisam dessa necessidade. Por favor, não tem desculpa. Não olhe para o seu celular no cinema. Gente, todo mundo conhece essas regras de bom senso, mas sempre acontece alguma coisa. Portanto, pessoal, não ligue, nem que seja com baixa luz. Não abre. Tem gente ainda que fala no cinema. Abaixa, fala e acha que ninguém vai estar ouvindo, com o eco que faz. E não acenda a luz também do celular, porque incomoda as pessoas. Vire ele ao contrário ou realmente desligue. Claro que vocês já pensaram isso e devem com certeza imaginar que está todo mundo concentrado no filme como essa imagem que vocês estão vendo aí. Pessoal, não ouça vídeos ou música em público com o celular lá no último volume. Não rola, pessoal. É chato. Você vai incomodar as pessoas, né? E quando isso se tornou aceitável, você ouvir músicas altas ou um vídeo alto na presença de outras pessoas? Nunca. Portanto, coloque o seu fone se você quer ver alguma coisa ou ouvir alguma música. Não exagere na sua presença em uma cafeteria. Vou contar um caso aqui. Se você quer pegar um Wi-Fi de uma cafeteria, você vai lá às 9 da manhã, toma um cafezinho e fica até às 6:30 da tarde. É chato. Você pagou um café e está aproveitando o Wi-Fi o dia inteiro. Tenha bom senso também nessas situações. Controle-se ao agir fora
quando você está fora para não fugir do seu controle emocional. É muito chato as pessoas verem que você saiu do seu controle, para não parecer uma criança com birra, sabe? Então, portanto, quando estiver em público, por favor, sempre procure se controlar emocionalmente. Não chorar também, a imagem está mostrando uma pessoa chorando excessivamente. Claro, se for alguma notícia importante, você se reserva e, claro, as emoções virão, não tenha dúvida. Mas sempre que você tiver uma situação comum, coloquial, evite, claro, exagerar no seu comportamento, tá? Vamos mudar agora? Etiqueta com os seus amigos. Agora vai pegar. Etiquetas com os amigos. Como a gente deve se portar e ter boas maneiras com os amigos. Gente, podem ser seus companheiros, seus amigos, mas, gente, falar que você está com um bando de colegas e ter boas maneiras, às vezes não combina muito bem. Mas vamos lá e vamos falar sobre isso. E embora possa ser legal você rir de uma piada de alguém, de rir de alguém, ou fazer piada com a mãe dos seus amigos, gente, é sempre chato e tenha sempre em mente que você deve tratar os seus amigos mais próximos e queridos como pessoas que devem ser respeitadas. Primeiro, pague do seu jeito. Pessoal, aqui tem um caso. Sabe aqueles amigos, quando vocês vão em grupo, num bar ou num restaurante, e só porque a conta vai ser dividida, o cara pede um monte de coisa? É chato, pessoal. É muito chato. Se você quiser pedir alguma coisa específica, peça para o garçom separar para a sua conta. As pessoas podem nem falar nada na hora, mas elas vão se incomodar com a sua atitude. Pode ter certeza. Então, pediu a mais, pague a mais. Isso é muito importante. Vamos lá. Se alguém lhe der boas notícias, falar de um novo emprego que conseguiu, o nascimento de um filho, não saia parabenizando publicamente nas suas redes sociais, pessoal. Pode ser que a pessoa ainda não queira contar para todo mundo ou tornar público nas redes sociais. E não vai ser você que vai fazer isso pela pessoa. Portanto, se reserve, receba a informação. Se quiser comentar depois sobre um post que a pessoa fez, muito bem. Mas se reserve para não colocar em público uma coisa que a pessoa não quis colocar ainda. Não peça dinheiro emprestado, a menos que você realmente precise. E pague, por favor, pontualmente e de forma correta. Muitas amizades se perdem por essa falta de tato, de bom senso, de boa maneira. Nunca, em circunstância alguma, zombe de um amigo para você se destacar. Sabe aquele cara que começa a tirar sarro de um amigo na presença dos outros, só para ele se destacar? Não é legal, você não faz isso com um amigo. Outro toque. Em um grupo de colegas, não deixe uma pessoa fazer todo o trabalho para você. Pode ser um trabalho de faculdade, um trabalho de pós-graduação, pode ser organizar uma viagem, é muito chato. Participe você também. Faça a sua parte nessa organização, aí sim, todo mundo vai curtir junto e o trabalho não vai sobrecarregar ninguém. E pode ter certeza que para aquela pessoa que está fazendo o trabalho de organização, é muito chato. Vamos falar agora de apresentação pessoal. Já passamos por algumas áreas e agora eu quero cair aqui com vocês de apresentação pessoal. A maneira como você se apresenta reflete claramente a importância que você dá a você mesmo. Essencial, gente, aspecto de limpeza, nós já falamos sobre isso. Dentes escovados, cabelos penteados, tirar o cabelo da nuca, da costeleta, sempre aparado. As unhas, no mínimo, cortadas e limpas. Sempre. Lembre disso quando você estiver com as pessoas, porque eles vão notar. As roupas, não importa se forem roupas sofisticadas ou não, mantenha sempre elas limpas, sem manchas e com os botões todos da roupa, por favor, para não ficar aquela barriga saindo para fora e as pessoas notarem. Isso é de apresentação pessoal. Gente, outra coisa, nunca use meias curtas ou compridas que estiverem frouxas, engruvinhadas, dobradas, aparecendo a sua perna. Ninguém merece ver a sua perna peluda quando você tiver com uma calça social ou um jeans e fica lá aquela parte. Nós já falamos sobre isso, lembra? Agora, etiquetas em termos de estilo. Vamos falar. O Tom Ford tem uma frase que é muito legal e eu quero dizer para vocês aqui. Vestir-se bem é uma forma de você apresentar boas maneiras. Existem alguns vínculos a serem feitos entre uma boa etiqueta e se vestir bem. Vamos ver? Rapidamente. Portanto, antes de usar o seu smoking com tênis, reserve um tempo para você conhecer algumas dessas regras. Gente, quando vocês virem a informação black tie opcional, não te dá carta branca para você se vestir para um evento social de qualquer jeito. Lembra,
camisa de futebol, chapéu ou qualquer outra peça que não cabe para aquele ambiente. Portanto, black tie opcional já diz que o evento é um social, que é um evento importante. Portanto, vista-se adequado, claro, para aquela situação. Pode ir com um terno escuro, né? Ou um terno social preto ou azul bem escuro, aquele azul bem noite mesmo, que parece preto. Dar conselhos de estilo para quem não te pediu é a mesma coisa que você falar que o cara está mal vestido ou a pessoa está mal vestida. Portanto, cuidado para dar conselhos de estilo para quem não pediu para você. Vamos lá. Tire óculos de sol em ambientes fechados. E à noite também, sem exceção. Vamos em frente. Se você não tem certeza quão formal é um evento, sempre se vista bem. Por quê? É melhor você ser o único cara de terno e gravata do que ser o único cara de bermuda e shorts. Nesse caso, como a gente falou, bermuda não cabe. Nunca use smoking antes das 6 horas da tarde. Também não cabe. Tenha um cuidado especial com a sua roupa, principalmente no colarinho e nos punhos, para sempre mantê-los em perfeito estado e os seus sapatos também engraxados. Aquele sapato opaco num evento importante não é legal. Outra coisa, gente, a ponta da gravata deve ir até o bico do cinto ou da sua calça. Nunca deve cobrir o cinto. Camisa de manga curta com gravata. Jamais, pessoal. Evite isso, por favor, que não é legal. Não cai bem para os ambientes. Você quer tirar o terno, a parte de cima o paletó, e você está com manga curta, vai destoar, não vai ficar tão legal. Outra coisa, pessoal, sapato branco é só para o pessoal da saúde ou de higiene. Tem um pessoal que gosta de misturar um pouco de sapato branco, se está com um terno mais claro ou um blazer mais claro. Mas não. Deixe o sapato branco para o pessoal da higiene e da limpeza. Tipos de traje, pessoal. Queria passar porque é um dado interessante. O que é o traje esporte? Esporte é camisa sem gravata, sem paletó, que você pode usar com suéter ou não. Esporte fino. O que é o esporte fino? Apesar de recebermos convites com esse traje especificado, ele não existe. Equivale ao traje de passeio. Vamos ver como é o traje de passeio. É uma calça clara, um blazer mais escuro e gravata. Terno para os casos mais formais e um terno claro sempre até às 18 horas. Passeio completo. O que é o passeio completo? É o terno escuro com camisa branca e uma gravata discreta. Depois eu vou fazer uma live me aprofundando bastante nesses trajes, né? Mas hoje é uma noção de etiqueta. Social, traje social, não existe. É o mesmo caso do esporte fino. Quando ele é solicitado, ele equivale ao passeio completo. Black tie ou a rigor. O que você deve usar? Smoking, um terno preto ou midnight blue, sabe aquele azul bem escuro que parece quase preto? Camisa sem botões no colarinho embaixo. São camisas mais sociais, fechadas em cima. Lisa ou com pregas. E a gravata sempre e uma faixa preta. O colete pode substituir a faixa se você estiver no inverno ou para os mais gordinhos ele alonga mais, tá bom? Então, portanto, esse é o caso de black tie ou traje a rigor. E o último que eu queria trazer para vocês é o traje de summer. O que é? Paletó branco. É um traje a rigor só em alto verão que se usa mais, tá? Ou ao ar livre. E o último agora tem mais esse que é o gala. O traje de gala, que é o smoke ou usar uma casaca, sabe? Que é raríssimo usar, mas é o que pede no traje de gala. Portanto, aqui a gente viu os trajes específicos para a gente começar a entender um pouco melhor. Mas eu prometo que vou fazer uma live muito mais detalhada sobre os tipos de traje. Agora a gente vai se divertir um pouco. Etiquetas no caso de academias de ginástica. Pessoal, vamos pensar bem quando a gente está nesse ambiente de academia. Para um iniciante que vai começar a frequentar academia, pode ser um lugar um pouco confuso para ele. É socialmente, por exemplo, aceitável você tirar a cueca no vestiário masculino? São essas coisas que você vai percebendo ao longo do tempo. As respostas para a maioria dessas dúvidas que você pode ter para a academia vão estar aqui que eu vou te passar agora, nas boas maneiras dentro da academia. Gente, não deixe objetos em cima dos aparelhos que você está usando com o objetivo de você reservar aquele aparelho para você. Saiu do aparelho? Vai fazer outra máquina? Libera. Não adianta deixar celular, sacola, camiseta, que é chato. É melhor você revezar com a pessoa esse aparelho. Sempre limpe um equipamento depois de você usar.
Ninguém vai curtir sentar numa cadeira para fazer um exercício com ele todo molhado. Sempre ande com uma toalhinha e seque, ou pegue um papel com álcool da academia para secar. Guarde as coisas quando você terminar, principalmente os halteres. As pessoas podem tropeçar e se machucar e não deve ser responsabilidade sua. Não cumprimente as pessoas com contato físico quando você estiver suado. Às vezes você encontra um amigo, uma amiga que quer abraçar, não rola. Quando está muito suado, vai ser uma coisa meio chata para a pessoa que está lá na academia. Outra coisa, pessoal, não rugir ou soltar o peso lá de cima do seu exercício. Tem gente que faz o exercício gritando, contando alto. Você não é o incrível Hulk nesse caso, tá? Você pode até cheirar um pouco como ele, mas não é definitivamente o incrível Hulk. Então, não é para fazer barulho na academia, que é um ambiente mais reservado. Reservado e de respeito às pessoas que estão lá também. Vamos lá. Faça, como eu acabei de falar, a contagem dos seus exercícios de forma baixa. Ninguém precisa saber o número de repetições que você está fazendo na academia, tá bom? Para não atrapalhar os outros. Outra regra de academia, pessoal, não fique olhando e encarando as pessoas que estão lá dentro. Tem gente que para e fica olhando para a pessoa, as pessoas se incomodam com isso. Então são etiquetas básicas de academia. Gente, etiqueta na internet, isso é novo. Portanto, todo mundo que está direto no celular, como a gente deve se portar e quais as boas maneiras para o ambiente de internet. É fácil você esquecer as interações nas mídias sociais, mas saiba de uma coisa. Qualquer coisa que você faça nas redes sociais, provavelmente é o que vai atingir mais gente, muito mais do que se você fizesse em um ambiente físico. Primeiro, pense com cuidado antes de deixar colegas de trabalho, chefes ou parentes entrarem nas suas redes sociais. Cuidado com o que você vai postar. Você não quer algumas coisas que sejam vistas, por exemplo, por uma pessoa que vai te contratar por um trabalho. Não pendure ou não lave roupa suja na internet. Você está muito exposto na internet, portanto, se reserve com as suas interações. Não marque as pessoas em fotos que elas claramente não gostariam de ser marcadas. E não poste uma foto apenas porque você está bem e outras pessoas não estão bem na foto. Portanto, cuidado ao marcar as pessoas e cuidado ao postar algumas fotos que só você está legal e você quer mostrar para todo mundo. Outra coisa, nem todo mundo está interessado no seu bebê. Tem gente que posta muita imagem de bebê. Claro que é legal todo mundo conhecer, mas nem sempre, nem todo mundo está tão interessado assim. Algumas vezes é importante manter discussões políticas para você e a sua posição política para você. Porque discussões políticas excessivas afastam as pessoas e elas se bodeiam um pouco com isso. Etiqueta para convidados. Existem regras especiais quando você estiver em casa, na casa de uma outra pessoa, de um anfitrião. Portanto, antes de entrar lá com a sua meia garrafa de vinho de supermercado que você quer levar para não dizer que não levou nada, ou seu sapato sujo de lama, procure entender o ambiente que você está para não dar uma gafe e não incomodar as pessoas e principalmente o seu hóspede. Não pense, primeira coisa, de chegar de mãos vazias. Se alguém te convidou, mesmo que ele não peça nada, é muito legal você levar uma sobremesa, uma garrafa de vinho, fica muito bem e a etiqueta manda. Tá legal? Então sempre é legal você chegar com alguma coisa. Ofereça ajuda para o jantar, ou qualquer coisa que a pessoa esteja oferecendo. Provavelmente ninguém vai aceitar a sua ajuda, mas faça parte, participe e ofereça, nesse caso, o seu apoio que você pode ajudar a pessoa. Tá bom? Sempre é legal você fazer isso quando estiver sendo convidado. Se você estiver hospedado na casa de alguém e for dormir, por favor, não encha de cueca, de qualquer roupa íntima ou toalha molhada em cima da cama ou no chão. Com certeza vai chatear a pessoa que está te convidando. Familiarize-se com as regras do ambiente da casa. Por exemplo, sapatos são permitidos? Quais são as regras e pratos que você pode, por exemplo, e não podem entrar na máquina de lavar louça? Existem algumas regras da pessoa que te convidou. Sempre é importante você conhecê-las antes de dar um fora e incomodar o seu anfitrião. No final da sua estadia, verifique se o quarto que você ficou está em perfeito estado. Isso é muito importante. E ofereça-se para você colocar as roupas que usou, roupas de cama, por exemplo, na máquina de lavar. E quando você for o anfitrião, o que você deve fazer? Vamos lá. Primeira coisa, sempre como anfitrião, você deve, o seu principal objetivo, que as pessoas, fazer com que seus convidados se sintam em casa e desejam ficar mais tempo. Vamos fazer as pessoas se sentirem absolutamente à vontade
no nosso ambiente. E aqui estão algumas dicas para você que quer manter sempre o caminho certo e garantir que as pessoas estejam bem na sua companhia e na sua casa. Primeiro, sempre cumprimente seus convidados na porta. Importante. E faça com que eles se sintam bem-vindos, que é um prazer recebê-los. É muito importante. Pegue os casacos das pessoas e bolsas, jaquetas, e sempre que ela precisar, fale onde está, para que a pessoa possa acessar de uma forma fácil. Circule, participe das conversas, apresente as pessoas umas às outras. Pode ser que alguém chegou sozinho no seu ambiente e ele precisa ser integrado. Você é o anfitrião e esse é o seu papel. Lembre disso. Não se espera, claro, que você atenda aos hábitos alimentares de todo mundo que você convidou. Mas é sempre de bom tom você ter uma opção vegetariana quando você for servir alguma coisa ou um jantar. Mesmo que as pessoas não tenham pedido, é sempre legal. Se você vai oferecer carne, tenha sempre uma opção vegetariana que cai muito bem e vai deixar as pessoas mais à vontade. Outra coisa, gente, às vezes você tem um gosto musical muito particular e você quer que as suas músicas rodem por todo o evento. É chato, porque as pessoas podem se incomodar. E em alguns casos, elas vão começar a pôr o fone de ouvido até para ouvir as músicas próprias. E tudo que você não quer é alienar as pessoas num evento. Então entenda o clima das pessoas. Entenda o tipo de música que eles curtam e que caia bem para o seu evento. Tá legal? A Elo falou assim, as festas da Salem, você sempre recebendo as pessoas na porta. Que carinho. Elo, que bom ter você aqui. E sabe por que eu fazia isso e sempre faço? Porque eu tenho o maior prazer em receber as pessoas. E a gente tem que demonstrar que é um prazer ter vocês aqui e também ter as pessoas que a gente recebe num evento. Sempre com seus convidados, agradeça cada um deles por eles terem vindo. Sempre é importante e você fazê-los ficar bem. Pessoal, meus queridos, essas foram as pequenas dicas de boas maneiras e etiqueta que eu trouxe em várias áreas hoje. Eu tenho um estudo muito mais completo dessas etiquetas, que um dia eu posso dividir com vocês, mas ele está no meu curso de como se vestir melhor. Portanto, pessoal, vamos falar do filme agora, a dica de filme hoje. Como eu estou falando de boas maneiras, eu vou falar de um filme que ela não tem boas maneiras nenhuma, ela não tem boas maneiras ao lidar no dia a dia com as pessoas. Quem já viu esse filme, A Senhora da Van? É um filme em inglês, está aqui, The Lady in the Van. Tá aqui, ó, com a Meg Smith. É um ótimo filme, é divertido, tá no Netflix. Lembra que eu sempre me comprometi com vocês de mandar um filme que seja fácil de acesso para todo mundo ver. E essa daqui, que a gente traduziu como A Senhora da Van, é um filme divertido e pode ter certeza que de boas maneiras ela não tem nada. E vocês vão se divertir, inclusive como ela trata um vizinho que fez um grande favor para ela de estacionar a van dentro da garagem dele e como ela trata esse vizinho. Que é essa imagem que vocês estão vendo aqui. Ah, tá. Aqui é o conteúdo do filme que eu estou falando. A direção é do Nicholas Rittner, que é um filme muito divertido e vocês vão gostar, como eu falei, com a Meg Smith e com o Alan Bennett. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença. Se alguém tiver dúvida, adorei ter vocês aqui. Cada um de vocês faz a diferença. Sempre. Um beijo enorme e até quinta-feira, se Deus quiser, às 7 horas, direto, pelo YouTube, Instagram e Facebook. Obrigado, Elo, você. Um beijo enorme para todo mundo.